Oi, povo lindo! Essa semana o vídeo demorou um pouco mais pra sair porque esse caso é bem complexo e cheio de detalhes. Eu vou contar a história de uma serial killer aqui da Inglaterra, a Joanna Dennehy. Eu espero que vocês gostem, vai ser o meu primeiro caso de serial killer aqui no canal. E é isso. Bora lá pro caso então? Esse caso aconteceu em Peterborough, que é uma cidade no interior aqui da Inglaterra, no ano de 2013. No dia 29 de março daquele ano, um homem chamado Kevin Lee, de 48 anos, foi declarado desaparecido pela sua mulher Christine. Kevin Lee era um administrador imobiliário, ele era casado e pai de 2 filhos. Ele comprava alguns imóveis e depois ele reformava esses imóveis e alugava os quartos para pessoas principalmente em situação de vulnerabilidade. Pessoas que tinham saído da cadeia recentemente ou pessoas que tinham deixado de ser moradores de rua há pouco tempo. Ele era descrito como uma boa pessoa que gostava de ajudar quem precisava e ele também era um ótimo pai e um ótimo marido. Então, no dia 29 de março, quando ele não voltou para casa, a Christine achou muito estranho, porque ele também não deu notícia nenhuma e aquilo não era do feitio dele. Então ela resolveu comunicar à polícia que seu marido não tinha voltado para casa, que ele estava desaparecido. A polícia logo começou uma investigação para tentar achar o Kevin. Naquele mesmo dia, por volta de 9h20 da noite, o carro do Kevin foi encontrado por algumas pessoas que passavam numa estrada rural ali e ele estava pegando fogo, o carro. Então isso para a polícia foi um sinal bem alarmante de que alguma coisa muito séria poderia ter acontecido. Eles intensificaram então as buscas, mas elas não duraram muito, porque no dia seguinte, 30 de março, o corpo do Kevin foi encontrado por um homem que estava passeando com o seu cachorro, também em uma estrada rural, e o corpo dele foi encontrado dentro de uma vala nessa estrada. Kevin estava usando um vestido preto, cheio de lantejoulas, que claramente era um vestido de mulher. Ele foi posicionado de uma forma bastante humilhante, ele estava de bruços e a parte de baixo do vestido tinha sido levantada, então a parte de baixo do corpo dele estava completamente exposta. E ele tinha pelo menos 5 facadas pelo corpo. Por isso tudo, pela forma como ele foi encontrado, a polícia sabia que a pessoa que fez aquilo tinha a intenção de humilhar e degradar ele, porque sabia que aquele corpo seria encontrado daquela forma. Como o corpo estava num lugar super remoto, a polícia não tinha muito com o que começar, porque era muito difícil ter alguma testemunha ou alguém que pudesse ter visto o que aconteceu, ou até imagens de câmera de segurança, que é muito normal aqui. Eles não tinham muito por onde começar, mas eles tinham uma certeza. Eles sabiam que quem tinha feito aquilo com Kevin conhecia ele pessoalmente, porque foi um crime super violento e super pessoal. Eles começaram então a investigar a vida do Kevin, quem ele era, com quem ele se relacionava, com quem ele trabalhava, e a primeira coisa que eles buscaram, a primeira informação, foi sobre o registro telefônico dele. Bom, nesse meio tempo eles ficaram sabendo que a Christina tinha acesso remoto ao celular dele. Então naquele dia 29, quando ele não voltou para casa, ela começou a ligar para todos os números com quem ele tinha falado por último ali, para saber se alguém sabia onde ele estava ou tinha alguma ideia do que tinha acontecido. Analisando as ligações que a Christina tinha feito, uma delas chamou a atenção da polícia. Era uma ligação de 2 segundos que tinha sido feita mais ou menos no horário que o carro do Kevin foi encontrado pegando fogo. Rastreando essa ligação, a polícia percebeu que o dono daquele celular estava muito próximo do lugar onde o carro do Kevin tinha sido encontrado pegando fogo. Então isso para eles foi um sinal claro de que aquela pessoa tinha alguma coisa a ver com o que aconteceu. Mesmo que ela não fosse assassina, ela sabia o que tinha acontecido. O número pertencia a Joanna Dennehy, que imediatamente se tornou uma suspeita do crime. Só que a polícia começou a se perguntar, se a Joanna tinha alguma coisa a ver com aquilo, se ela tinha de fato matado o Kevin, como que ela tinha feito para se livrar daquele corpo e carregar o corpo até aquela vala? Porque ela era uma mulher pequena, de 1,65 m mais ou menos, e ela não tinha força para isso. Então eles começaram a pensar que talvez, se ela tivesse realmente envolvida, se ela fosse assassina, ela tinha contado com a ajuda de alguém. Ainda durante as investigações, a polícia resolveu checar as pessoas próximas de Joanne. E aí eles encontraram um amigo dela, o Gary Stratch. Ele tinha estado também ali no mesmo local onde o carro tinha sido encontrado, no mesmo horário que a Joanne. Então isso se tornou um pouco suspeito, na verdade muito suspeito. Gary era um cara enorme, e quando eu digo enorme, é enorme mesmo. Ele tinha 2,20 m de altura e ele era muito grande, muito forte. Com certeza ele não teria problema nenhum para carregar um corpo. A essa altura, tanto Joanne quanto Gary já tinham se tornado suspeitos do crime. E o que tornava eles ainda mais suspeitos era que os dois tinham um registro criminal, uma ficha criminal extensa, e os dois conheciam o Kevin. Joanna Dennehy tinha 30 anos quando tudo isso aconteceu e ela morava numa casa alugada pelo Kevin, ela era inquilina dele. Ela tinha acabado de sair da prisão, ela tinha passado 14 semanas na prisão por furto, e aí quando ela saiu ela não tinha dinheiro, não tinha pra onde ir, e ela acabou procurando o Kevin, porque ele lidava com pessoas em situação de vulnerabilidade, para saber se ele tinha algum lugar onde ela pudesse ficar. Ela contou pro Kevin que ela tinha saído recentemente da prisão, mas ela não falou o motivo verdadeiro. Ela disse que tinha sido presa por homicídio e não por roubo. Ela contou uma história pra ele, falando que ela ficou presa há 8 anos, que ela tinha sido presa porque ela matou o pai dela depois que o pai dela tinha estuprado ela.
O Kevin acreditou nela, porque ele não tinha motivo pra não acreditar, e ele acabou ficando com um pouco de dó e quis ajudar, porque ele era esse tipo de pessoa, ele acreditava que todo mundo merecia uma segunda chance e ele gostava muito de ajudar as pessoas que precisavam. Então ele disse que a Joanne podia sim ficar morando numa casa que ele tinha lá, num dos quartos, que ela podia ficar morando ali de graça. Mas só tinha uma condição. Ela e seu amigo, o gigante lá de 2,20 m, o Gary, eles tinham que ajudar o Kevin a cobrar o aluguel dos inquilinos que eram problemáticos, que não pagavam o aluguel em dia. Então ele achou que era uma boa oportunidade, porque os dois eram bem intimidadores, eu diria até assustadores, e eles poderiam fazer esse serviço de cobrar os inquilinos que eram problemáticos, ou se eles não pagassem, expulsar eles dali, que era uma coisa que ele não tinha ninguém pra fazer pra ele. Então acabou sendo uma troca de favores ali. Ela morava de graça, mas ao mesmo tempo era como se ela e o Gary trabalhassem pro Kevin. Acredita-se que além disso, o Kevin tinha meio que se apaixonado pela Joanne. E esse era o outro motivo pelo qual ela podia ficar morando de graça ali, porque ele não costumava fazer isso, né? Ele cobrava as pessoas pra morarem nos imóveis dele. Ele dava dinheiro pra ela e alguns presentes. E por causa de tudo isso, né, todos esses fatos, acabou surgindo um boato de que os dois eram amantes. Mais tarde foi descoberto que no dia 30 de março, o dia que o Kevin desapareceu, ele tinha marcado de encontrar com a Joanne. Ninguém sabe ao certo qual era o motivo, mas especula-se que eles tinham marcado de se encontrar para fazer sexo. De qualquer forma, ele nunca mais voltou para casa depois daquele dia, e como eu já contei para vocês, o corpo dele foi encontrado no dia seguinte. Voltando à nossa linha temporal, tanto a Joanne quanto o Gary eram suspeitos, então a polícia resolveu ir até a casa da Joanne para conversar com ela, fazer um interrogatório ou qualquer coisa assim, tentar achar alguma pista do que tivesse acontecido. Chegando lá, eles bateram e ela não atendeu, ela não estava lá, nem ela nem o Gary. Então a polícia resolveu, já que estava ali, dar uma olhada em volta da casa ali, nas janelas, e aí eles foram na parte de trás e no quintal eles conseguiram ver um colchão de solteiro que estava completamente encharcado de sangue. O colchão foi levado para perícia, claro, e quando o resultado chegou, todo mundo ficou meio surpreso, porque aquele sangue não era do Kevin, como os policiais estavam imaginando. Ainda durante essa visita à casa de Joanne, a polícia descobriu que outro homem que morava ali no prédio estava desaparecido. O nome dele era John Chapman. Então a polícia começou a se perguntar se o desaparecimento do John estava ligado de alguma forma à morte do Kevin. Antes de me aprofundar mais no caso, eu acho que é importante contar pra vocês quem que era a Joanne. Joanne Christine Dennehy nasceu em agosto de 1982 e ela teve uma infância bem feliz e normal. Ela tinha ótimos pais, ela estudava em uma boa escola, ela tinha uma infância bem normal mesmo. Ela era descrita como uma menina super querida, meiga e sensível. Mas quando chegou a adolescência, isso mudou completamente. A Joanne mudou sua personalidade de uma forma super drástica. Ela começou a beber frequentemente, ela matava a aula sempre e ela se tornou uma pessoa que tinha problemas com a polícia, inclusive por pequenos roubos. As pessoas que conheciam ela naquela época falam dela como sendo muito manipuladora, principalmente quando se tratava dos meninos. Ela também fazia muito bullying contra os colegas e ela ficava muito agressiva quando ela não conseguia o que ela queria. Quando ela tinha 14 anos, então, a Joanne conheceu um homem e começou a se relacionar com ele. Ele era 6 anos mais velho que ela e ele se chamava John Trainor. Os pais dela, claro, não ficaram felizes com esse relacionamento, principalmente por causa da diferença de idade. Então, quando ela tinha 15 anos, ela fugiu de casa para morar com o John, seu namorado. Eles moraram na rua de início porque eles não tinham para onde ir. Então eles ficaram 1 ano morando na rua até conseguirem uma casa. E eles tinham um estilo de vida super, eu diria, complicado, né? Eles bebiam, eles usavam droga e o John tava louco pra sair daquela vida, pra realmente ir pra casa nova, pra começar um novo capítulo da vida. E ele disse que a Joanne parecia gostar daquele estilo de vida, de morar na rua, de usar drogas e de ter aquela vida meio louca. Então quando a Joanne tinha 17 anos, ela e o John tiveram seu primeiro filho. O John conta que durante a gravidez a Joanne mudou completamente o seu comportamento. Ela agora era uma mulher super cuidadosa, ela não usava drogas, ela não bebia, porque ela queria que o bebê que estava dentro dela crescesse saudável. Mas infelizmente, logo depois que o bebê nasceu, tudo isso parou e ela voltou aos antigos hábitos. Ela voltou a beber, usar drogas, ela ficava por dias, até semanas fora de casa, enquanto o John estava cuidando da filha. E ela também não tinha muita conexão ou amor com a própria filha. Então o John chegou ao seu limite, falou não dá mais, não tem como a gente continuar junto, e eles terminaram o relacionamento. A Joanne voltou para a cidade dela e continuou com o mesmo estilo de vida, bebendo, se drogando, fazendo tudo o que ela fazia antes. E o John ficou em casa cuidando da filha deles. Então, 1 ano depois do término, o John achou que a Joanne talvez tivesse amadurecido um pouco e pediu para voltar com ela, quis dar mais uma chance para os dois. Então ela voltou para casa e foi quando ela engravidou pela segunda vez e eles tiveram seu segundo filho. O John conta que durante a gravidez ela se comportou da mesma forma, cuidadosa, parou de usar drogas e tudo,
Mas aí depois que o bebê nasceu, ela voltou aos mesmos hábitos antigos, de beber, se drogar, voltou a ser a Joanne de sempre. Então dessa vez ele falou, basta, não tem como, a gente não vai ficar junto. E ele saiu de casa dessa vez com os filhos e ela ficou morando lá. Ela ficou se drogando, bebendo, e era esse o estilo de vida que ela tinha. Ela foi presa algumas vezes por posse de drogas, roubo, posse de arma branca e assalto. E ela não teve mais contato com os seus filhos depois disso. Agora que vocês já sabem quem era a Joanne, eu posso voltar ao caso. Então a polícia estava lidando com uma situação onde ela tinha um homem morto, que era o Kevin, e um homem desaparecido, que era o John Chapman. E quem era o John? O John morava ali nos prédios também, ele era inquilino do Kevin e ele era um veterano da Marinha Real aqui da Inglaterra. Ele era uma pessoa que tinha problema com drogas e com álcool e ele desapareceu no mesmo dia que o Kevin. Enquanto isso, a polícia continuava tentando localizar a Joanne e o Gary, mas sem sucesso. Eles montaram então uma busca oficial pelos dois na Inglaterra e começaram a divulgar fotos dos dois na mídia porque ambos eram bem peculiares, assim. A Joanne tinha uma tatuagem grande no rosto e o Gary era uma pessoa enorme, de 2,20 m, então eram pessoas que se você visse na rua, você provavelmente se lembraria. A primeira pista que a polícia teve apareceu só no dia 2 de abril, 5 dias depois da morte do Kevin. Um policial de Norfolk, que é uma cidade aqui da Inglaterra também, que fica a aproximadamente 100 km de Peterborough, estava analisando as imagens da câmera de segurança de uma loja de conveniência, porque ele estava investigando alguns roubos ali a estabelecimentos, e aí nesse momento ele achou que ele tinha visto a Joanne, porque ele tinha visto a imagem dela na televisão, como eu disse pra vocês, que estava passando em todos os noticiários. A mulher que ele achava que era a Joanne tinha chegado num carro verde nesse posto, né, nessa loja de conveniência. Ela desceu do banco do passageiro, entrou na loja, comprou alguns biscoitos, algumas coisas, e depois entrou no carro de novo e foi embora. Então isso era uma grande pista, porque agora a polícia tinha o modelo do carro e a placa do carro que estava sendo usado para fuga. Com essas informações, a polícia meio que conseguiu rastrear o carro e eles tinham acesso às imagens das câmeras de segurança, porque aqui na Inglaterra tem muitas. À medida que o carro ia passando, eles tinham acesso a essas imagens, então eles sabiam mais ou menos por onde eles estavam passando. Durante essas imagens, eles conseguiram ver coisas como o Gary e a Joanne andando de mãos dadas no shopping, como se nada tivesse acontecido, super despreocupados. Durante essa fuga, que parecia mais um passeio, eles invadiram algumas casas para roubar dinheiro e comida, e eles tiraram várias fotos deles mesmos, com uma câmera que eles tinham roubado numa dessas casas. Em um certo momento, a Joanne e o Gary perceberam que eles estavam ficando sem dinheiro, e não tem como fugir sem dinheiro. Então, o Gary deu a ideia de eles irem numa cidade ali perto, Kingston, para visitar um amigo dele que chamava Mark Lloyd. Mark e Gary, eles não eram exatamente super amigos, eles eram conhecidos. Eles tinham dividido uma cela enquanto estavam presos, e o Mark era tipo um pequeno ladrão, assim, roubava pequenas coisas. Então eles chegaram lá na casa do Gary e mostraram tudo que eles tinham conseguido roubar nessas casas que eu falei ali atrás. Eles mostraram celulares, tablets, notebooks, vários eletrônicos que renderiam algum dinheiro se eles tivessem para quem vender. Então eles falaram pro Mark que ele precisava ir com eles para ajudar a vender aqueles eletrônicos e eles precisavam do dinheiro. O Mark ficou meio assim, mas ele percebeu que não tinha muita opção quando a Joanne tirou uma faca e ameaçou ele, falando que ela tinha matado já mais 3 pessoas. Eu falei 3 pessoas e depois eu vou contar o que aconteceu. Então o Mark ficou com medo pela própria vida, né? E ele acabou indo com eles pro carro. Quando eles estavam dentro do carro, ele contou depois em entrevista que durante todo o momento que ele teve junto com os dois, era muito claro que era a Joanne que dominava a situação ali, que o Gary faria qualquer coisa que ela pedisse. O Mark entrou no carro então junto com a Joanne e com o Gary, e eles seguiram viagem para uma cidade que chamava Hereford, que era uma cidade ali perto. Então ele disse que a Joanne estava super animada no carro, que ela estava bebendo uísque, que ela estava super feliz. Ela também registrou esses momentos com a câmera lá e tem algumas fotos desses momentos. Ele disse que chegou uma hora que a Joanne começou a falar com o Gary que ela precisava matar alguém, que ela precisava esfaquear alguém e ele precisava encontrar uma vítima para ela. O Gary ficou meio assim, mas ela ficou insistindo, repetindo que ela precisava, até que o Gary então viu um homem que estava passeando com um cachorro e ele apontou para ele e falou: ah, tá, vai ser aquele ali. Esse homem era o Robin Barrosa e ele tinha 63 anos. Ele era um bombeiro aposentado e estava voltando para casa depois de ter levado seu cachorro para passear. Então ele estava andando e de repente um carro verde parou do lado dele. Uma mulher saiu, que no caso foi a Joanne, saiu com a faca na mão e ela atacou ele pelas costas. Então ele não teve nem chance de entender o que estava acontecendo. Ela esfaqueou ele várias vezes, ele tentou lutar, mas ele era um senhor de 63 anos, né? Então, quando ela já estava satisfeita, ela levantou, deixou o Robin ele sangrando, pra morrer mesmo, e voltou pro carro e deu um beijo na bochecha de Gary e eles seguiram viagem. Enquanto isso estava acontecendo, o Mark e o Gary estavam brigando dentro do carro.
O Mark queria sair para ajudar aquele homem, para fazer com que aquilo parasse, mas o Gary não estava deixando. O Gary era uma pessoa bem grande e conseguiu segurar o Mark. O Gary disse que não tinha nada que eles pudessem fazer para parar a Joanne. Então eles estavam de novo na estrada e a Joanne começou a fazer a mesma coisa de antes. Ela começou a falar que queria esfaquear mais uma pessoa, que ela queria mais uma vítima e que o Gary precisava encontrar para ela essa vítima. Então eles dirigiram ali por mais ou menos 5 minutos, até que o Gary viu outro homem passeando com um cachorro. Esse homem era o John Rogers, de 56 anos, que assim como o Robin tinha saído de casa só para levar o seu cachorro para passear. Então, de novo, aconteceu a mesma coisa. A Joanne desceu com a faca, ela se dirigiu até o John também pelas costas, então ele também não viu o que estava acontecendo e começou a esfaquear ele. O Mark conta que esse ataque foi um pouco mais brutal do que o outro, se é que eu posso falar assim. Ele disse que teve um momento que o John estava caído, né, de barriga para baixo, a Joanne estava em cima dele esfaqueando ele, e aí eu acho que ela cansou de esfaquear as costas dele e virou ele de frente e começou a esfaquear o peito dele. Então, a hora que ela estava satisfeita de novo, que ela estava feliz, ela voltou pro carro e eles seguiram viagem, de novo. O John recebeu mais de 30 facadas. Então, eu já vou contar pra vocês de uma vez, porque pelo menos uma notícia boa em meio a isso tudo. Tanto o Robin quanto o John sobreviveram ao ataque. Os dois foram levados, né, ao hospital por um helicóptero e os dois estavam muito feridos, lutando mesmo pela vida, mas surpreendentemente os dois sobreviveram e se recuperaram muito bem. Voltando ao caso, os três estavam na estrada, o Gary, a Joanne e o Mark, e a Joanne começou a fazer de novo a mesma coisa. Eu quero matar mais uma pessoa, eu preciso de mais uma vítima, Gary, você precisa encontrar uma vítima pra mim. Só que, felizmente, antes que ela pudesse atacar de novo, a polícia conseguiu chegar até eles. De alguma forma, que não se sabe muito bem como, Gary conseguiu fugir no meio dessa confusão, né? Ele saiu correndo, mas ele foi encontrado mais tarde pela polícia naquele mesmo dia. Então, vários policiais saíram do carro, armados, e foram em direção ao carro, né? Porque eles não sabiam o que eles iam encontrar ali. E aí eles encontraram uma Joanne completamente calma, segurando a faca ainda toda ensanguentada que ela tinha usado no ataque. E ela foi super cooperativa e estava super tranquila. Então eles prenderam a Joanne e levaram também o Mark, claro, junto, porque eles não sabiam o que tinha acontecido. A Joanne foi detida então pelos ataques que ela tinha cometido ali e foi levada à delegacia para ser interrogada. Mas quem via ela lá na delegacia não podia imaginar o que ela tinha acabado de fazer. Ela estava super tranquila. E um comportamento até, eu diria, bizarro, assim, sabe? Eu vou mostrar pra vocês as gravações da câmera de segurança lá da delegacia e vocês vão entender do que eu tô falando. Afternoon. Afternoon. Joanne Christina Dennehy. So you've been arrested on suspicion of attempted murder and murder. Okay. Would you be cheery if you got for attempted murder and murder? But No, but answer smiling. I don't know anything about it. I was just out enjoying the sunshine. You're reading about Nico shortly. There you go. You're reading about Nico shortly. I look forward to it. You're a decent copper. I'm a fat girl, but Yes, but you've been caught, so. you're a very distinct survivor. I know. So you keep saying. So it's take down. Yeah. Now everyone's put you over. We've got some suitable clothing for you to wear, Joanne. Tracksuit, Pim's Could well be. And a sweatshirt top. Hey, it's better than nothing, isn't it? Glamorous, that is. Right, so what am I out for? Attempted murder and murder. You've been arrested on suspicion of attempted murder and murder. Could be worse. Okay, this is what the officer's got to say. Defence showing you do not have to say anything, but me on the defence. Thanks. You're welcome. That's lovely. Bad for a murderer. It's a good one, actually. Sunny. So going down for Sunny Road? Yes, please. Alright, go on, Can I have some food first? We'll get you some more in a second. I'll take your order when you get in the cell. Come on, then. What do you want to drink? Como vocês viram agora, nessas imagens ela estava rindo, conversando, fazendo piada e até flertando com um dos policiais. E isso é um absurdo, né? Ela não sentiu, não demonstrou sentir nenhum tipo de remorso em nenhum momento. Ela estava bem tranquila com o que ela tinha feito e em nenhum momento também ela quis saber o que tinha acontecido com o John e o Robin. Então no dia seguinte, no dia 3 de abril, o detetive responsável pelo caso recebeu uma ligação de um policial lá de Peterborough falando que eles tinham encontrado um outro corpo numa vala ali a aproximadamente 15 quilômetros de onde eles tinham encontrado o Kevin Lee. A polícia acreditava que esse corpo era provavelmente do homem que estava desaparecido, John Chapman. Então eles desligaram, só que alguns segundos depois o telefone tocou de novo.
Era o policial com quem o detetive tinha acabado de falar, só que dessa vez ele lhe disse que não era só um corpo, eram 2. Sim, eles tinham encontrado mais um corpo ali na mesma vala onde estava o corpo daquele homem que eles ainda não sabiam quem eram, mas eles acreditavam ser o John Chapman. O primeiro corpo, como a polícia já desconfiava, era sim do John Chapman e assim como Kevin, ele tinha sido esfaqueado até a morte. O segundo corpo foi identificado como sendo de Lucas Slabowski. Ele também foi encontrado com várias marcas de facada. Lucas era polonês e estava morando ali em Peterborough há pouco tempo. Ele não tinha nenhum parente na região e acredita-se que por causa disso também ninguém notou o desaparecimento dele. Acredita-se também que o Lucas morava na rua, que ele usava drogas e que ele tinha conhecido a Joanne só alguns dias antes do crime. Então, como esse caso tem várias vítimas e tem algumas reviravoltas, algumas informações mais complexas, eu resolvi fazer uma ordem cronológica dos acontecimentos para que vocês consigam entender melhor o que aconteceu, no dia que aconteceu, e eu espero que fique melhor assim. Como eu disse antes, acredita-se que Joanne tinha conhecido o Lucas só alguns dias antes de matar ele. Ele foi morto no dia 19 de março de 2013. Então, a Joanne mandou uma mensagem para ele, provavelmente convidando ele para ter sexo ou para beber, alguma coisa assim, e o Lucas aceitou o convite. Ele foi filmado por uma câmera de segurança ali perto da casa da Joanne, enquanto ele estava tirando dinheiro num caixa eletrônico. Então ele chegou na casa da Joanne e aí a gente não sabe, né? Ninguém sabe o que aconteceu, só que ele foi esfaqueado até a morte ali dentro da casa dela. Agora a Joanne tinha uma situação complicada. Ela tinha um homem morto dentro da casa dela, que ela tinha acabado de matar, e ela não tinha nem ideia de como ela ia se livrar desse corpo. Então ela ligou pro Gary, o amigo dela de 2,20 m, e o Gary era meio que enfeitiçado pela Joanne, ele faria qualquer coisa por ela. Então ele falou, pode ficar tranquila que eu resolvo isso. Ele ligou então para um dos seus associados, o Leslie Layton, de 36 anos, e o Leslie ajudou ele a descartar o corpo do Lucas. Então nesse momento a Joanne estava super confiante, porque afinal ela tinha matado um homem e tinha conseguido resolver tudo, ninguém sabia do que tinha acontecido, e ela tinha a sensação de que ela ia sair impune mesmo disso. A sua segunda vítima foi o John Chapman, que morreu no dia 29 de março, 10 dias depois que a Joanne tinha matado o Lucas. Então, como a gente sabe, os dois moravam no mesmo prédio, a Joanne e o John, e naquele dia que a Joanne matou ele, eles se encontraram e ficaram bebendo, conversando durante a tarde ali no prédio mesmo. Não se sabe o que aconteceu, não se sabe o que levou a isso, especula-se que houve uma discussão mais cedo, mas ninguém sabe falar o certo que aconteceu. Só que mais tarde a Joanne foi até o quarto do John e matou ele enquanto ele estava dormindo. Lembra daquele colchão que eu falei que a polícia encontrou no quintal da Joanne? Então, aquele sangue todo era do John, porque ele foi morto na sua própria cama. A Joanne repetiu o que ela tinha feito antes e ligou pro Gary e pediu ajuda para descartar o corpo. O Gary e o Leslie fizeram a mesma coisa que eles tinham feito com o Lucas e descartaram o corpo do John Chapman no mesmo lugar que eles tinham descartado o corpo do Lucas. A Joanne estava completamente entorpecida pela sensação de matar, porque ela tinha realmente gostado muito disso, e aí ela diminuiu o intervalo entre os seus assassinatos. Ela resolveu que ela precisava fazer de novo. Então naquele mesmo dia, no dia 29 de março, ela mandou uma mensagem pro Kevin, que era o proprietário da casa que ela morava, e acredita-se também que era um amante dela, e chamou ele pra ir lá na casa dela, provavelmente para eles ficarem juntos. O Kevin aceitou o convite, chegou na casa dela naquele dia, e a Joanne de alguma forma convenceu ele a colocar o vestido. Por que a gente sabe disso? Porque o vestido foi encontrado com as marcas da facada, então ele estava de vestido quando ele foi esfaqueado. Então provavelmente o Kevin aceitou, porque ele achou que era alguma brincadeira ou algum jogo sexual, e aí nesse momento ela esfaqueou ele até a morte. Mais uma vez a Joanne contou com a ajuda do Gary para se livrar do corpo do Kevin, e eles colocaram o corpo do Kevin dentro do carro da Joanne, que ela tinha um carro que inclusive tinha sido comprado com o dinheiro que o Kevin deu para ela, e eles descartaram o corpo do Kevin a ali aproximadamente 15 km de distância de onde eles tinham descartado os outros 2 corpos. E aí eles deixaram o carro do Kevin também em outro lugar e colocaram fogo nele para queimar as evidências. Não que eu ache que eles realmente estavam muito preocupados com isso, mas eles colocaram fogo no carro do Kevin e depois começaram a fuga deles, que foi tudo que eu contei pra vocês até então. Bom, voltando à nossa cronologia, onde que a gente estava, a Joanne tinha sido detida e estava na delegacia esperando para prestar depoimento. Na verdade, ela estava presa porque ela tinha atacado aqueles homens sem sombra de dúvida, mas a polícia ainda queria saber sobre o resto, né, que tinha acontecido, sobre o Lucas, o John e o Kevin. Durante o depoimento dela, a polícia acreditou que ela ia falar muito, que ela ia contar sobre o que ela tinha feito, porque ela estava orgulhosa disso,
mas ela se limitou a dizer que ela não ia responder a nenhuma das perguntas. De qualquer forma, ela respondendo ou não, a polícia tinha muitas evidências de que ela tinha assassinado sim os 3 homens e de que ela tinha atacado os outros 2 homens e prendeu ela, não tinha como não prender. Joanne Dennehy foi então presa pela morte de Lucas Slabowski, John Chapman e Kevin Lee, e pela tentativa de homicídio de Robin Barroza e John Rogers. Durante o julgamento, surpreendendo até os seus advogados, a Joanne se declarou culpada de todos os crimes. Então, no dia 28 de fevereiro de 2014, ela foi sentenciada à prisão perpétua sem direito condicional. Gary Strash foi declarado culpado por tentativa de homicídio e ele foi condenado à prisão perpétua, tendo que cumprir 19 anos antes de poder pedir condicional. Ele também foi condenado por ocultação de cadáver. Mark Lloyd, como eu disse, ele foi coagido, a entrar no carro, ele foi obrigado a passar por aquilo porque ele temia pela sua vida. Então ele não foi condenado a nenhum crime, até porque ele não cometeu nenhum crime, ele era só um passageiro dentro do carro. Leslie Layton foi condenado por ocultação de cadáver e obstrução de justiça. Ele foi condenado a 14 anos de reclusão. A última notícia que eu li da Joanne é que ela estava se relacionando com uma outra prisioneira dentro da cadeia. E é isso basicamente, ela continua vivendo a vida dela, tá presa e não vai sair de lá nunca. Esse foi um caso bem peculiar pra mim, porque eu não conhecia antes de fazer o vídeo. Então eu achei bem chocante, sabe? Pela rapidez com que tudo aconteceu, pela rapidez com que tudo se desenvolveu. Porque normalmente em caso de serial killer, essa matança, o ritmo ele começa mais lento e depois ele vai aumentando. Com ela não, foi muito rápido o intervalo de tempo entre a primeira morte e ela ser presa, porque ela entrou num frenesi mesmo e se a polícia não tivesse chegado, provavelmente ela teria matado várias outras pessoas. Ela foi diagnosticada como sendo psicopata, então eu acho importante falar isso pra vocês também. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido, que não tenha ficado muito confuso. Porque, por serem várias vítimas diferentes, cada um tem uma história, eu tentei trazer da forma mais explicada possível para que ficasse claro, E, inclusive, deixem nos comentários se vocês entenderam, se vocês gostam desse tipo de caso, se vocês gostaram desse vídeo. E se vocês gostaram, deixa um like aqui, que é importante pra mim. Compartilha com as pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de vídeo. Então, até semana que vem.